Queridos, estamos aqui novamente para dar sequência à nossa conversa a respeito da paciência. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos o resumo de ontem, que fala que a palavra paciência ela é usada 32 vezes no Novo Testamento como sinônimo de tolerância, de perseverança. Ela quer dizer quedar-se para trás, dar um passo atrás, para então tomar um fôlego e enfrentar as tribulações. O texto básico é Romanos 12:12, quando fala da nossa parte prática em tudo aquilo que Paulo nos ensinou através dos 11 primeiros capítulos, né, a parte teórica, digamos assim, de Romanos, e depois no capítulo 12 começa a parte prática, como colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Então mostra que paciência, perseverança, tolerância são iguais, são usadas dessa forma. Nós vimos que a paciência é necessária para a nossa santificação, é uma característica do servo de Deus, é a motivação, a força para enfrentarmos as tribulações e vencer as tentações. A única fonte de paciência é o próprio Deus. E o exemplo maior de paciência é do Senhor Jesus na cruz do Calvário, quando ele sabia o que ia acontecer depois, porque ele é Deus, ele assim decretou, assim determinou, mas ele se sujeitou a tudo isso por amor a nós e agora nos entrega a salvação. Ele é o exemplo máximo. E eu dividi aqui mais alguns assuntos. Eu falei que eram 2 vídeos, mas serão 3 vídeos. Né? Assim nós com paciência, com muita paciência, nós vamos estudar essa palavra que nos falta, a prática, mas é necessária. Nós temos que lutar contra as nossas inclinações para desenvolver a paciência. Então nós vimos, né, conforme o resumo que eu fiz, Deus é a fonte, Jesus é o exemplo, é necessária a paciência, mas necessária para quê? Para a santificação, mas não apenas isso. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Em nada deficientes. Ela tem que ter uma ação completa para o nosso aperfeiçoamento. Ora, a perseverança deve ter ação para que sejais perfeitos e íntegros. Opróbrio, nós já falamos alguns vídeos atrás essa palavra estranha, opróbrio, né? Quer dizer um ato que nós cometemos sem pensar, sem paciência e depois nos envergonhamos. Né? Um exemplo é colocar meia no escuro. Né? Às vezes nós colocamos meias no escuro e quando vamos ver estamos com meia que não combina com o sapato, não combina com a calça. Ou então quando vamos embolar as meias, né? Quem nunca fez isso? Embolar as meias, sai do sol, entra para o quarto e vai enrolar, acaba colocando uma meia azul junto com uma meia preta, depois no púlpito a gente percebe que uma meia de cada cor, isso é um opróbrio. Né? Um ato que nos envergonhamos depois. Mas também existem os opróbrios causados por terceiros. Mas o assunto não é opróbrio, o assunto é paciência, para não sermos opróbrios, para não termos que nos envergonhar depois. E como nos envergonhamos? Eu sei disso. Eu luto contra o meu temperamento. Mas vamos lá. Paciência é aperfeiçoamento. Tiago, ainda, capítulo 1, versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, encerrada, terminada, a lapidação, né? o limpar da nossa esperança em Deus, da nossa fé, o podar, né? Tirando as arestas da nossa fé, da nossa confiança em Deus, produz paciência, produz perseverança. Nós enfrentamos as tentações, nós enfrentamos não a tentação moral, mas a tentação de deixar de esperar em Deus, de ter confiança em Deus.
Muitas vezes isso acontece com todo mundo. Nós somos pegos de súbito, né, com algumas situações que nós até, mas onde está Deus? Nós acabamos pensando isso. Então diz que quando a nossa fé, a nossa esperança é lapidada, é terminada, ela é provada como o ourives prova o ouro, nós vamos ter paciência, perseverança. Eu quero ler ainda sobre isso em Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3, que diz assim: e não somente isto, ou seja, pela graça nos foi dado acesso, né, a estarmos no meio da graça, no centro da graça, né? E não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paciência nos livra das tentações e nos dá a experiência de estarmos compreendendo melhor o amor de Cristo por nós. Romanos ainda 5, versículo 4, que lemos, a perseverança, experiência, produz a experiência, produz já sei como fazer, eu aprendi. A tribulação nos faz aprender. Nós aprendemos muito mais no sofrimento do que na alegria. Não é assim? Nós aprendemos muito mais quando estamos apertados, numa enfermidade, numa dificuldade financeira. Nós aprendemos a saber esperar. É quando a nossa fé humana ela chega ao seu limite e acaba, e Deus completa. Deus nos dá provas, motivações para aguardar o momento que Ele determinou ser o momento certo. Romanos 15, versículo 9. Romanos 15. Romanos 15. Desculpe, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Pela paciência, pela perseverança, pela firmeza, pela fortaleza que a palavra de Deus nos traz, nós enchemos o peito para dizer: eu espero, eu confio, eu vou aguardar. A esperança nossa vem pela paciência no aprendizado das Escrituras. E primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 20. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 20, diz assim: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência. Isso é grato a Deus. A nossa paciência é recebida e entendida por Deus quando passamos por tribulações como algo que o agrada. Não, Deus não é ditador terrível, não é um ditador maldoso. E ele está sofrendo. Nada disso. Quando nós temos paciência em passar pelas aflições, é porque nós estamos aguardando nele. E o que agrada no texto de primeira carta de Pedro fala, o que agrada a Deus é ele saber que nós dependemos dele porque ele gosta, ele ama nos amar. É diferente dele ser arrogante. Ele ama nos amar. Então, isto é grato a Deus. Significa que Deus fica feliz em nos socorrer nas nossas tribulações. Ele gosta de servir o homem ao ponto
de se fazer filho dele mesmo na cruz, não é isso? Isto é aceitável a Deus. É o nosso canto. Existem cânticos de gratidão, cânticos de adoração, mas existem cânticos de lamento, existem hinos de lamento, existem músicas ou até mesmo orações de lamento. E Deus se agrada quando nós lamentamos diretamente a Ele, para Ele nos derramar a misericórdia. Deus não está condicionado ao nosso lamento, mas o nosso lamento tem que ser apresentado como louvor. A nossa dependência tem que ser colocada diante dele como louvor. Ele se agrada em ser misericordioso e bondoso. Ele se agrada em nos socorrer nas nossas tribulações. Ele se agrada quando vê que o filho dele, o resgatado por ele, o transformado por ele, consegue enfrentar as tribulações da vida confiando nele. E quando esse filho percebe que a esperança está acabando, quando esse filho percebe que ele está sofrendo tanto e quase que escorregando na fé e pede para Deus, Pai, cuida de mim. Ele ama ver a nossa dependência dele. E para nós é excelente, porque nós somos dependentes dele mesmo, queiremos ou não. E aí vem aquela bênção, aquela alegria de receber o consolo e o conforto que ele nos traz. Amados, vamos com paciência nos aperfeiçoar no conhecimento da palavra. Vamos com paciência lutar contra as tentações. Vamos com paciência produzir experiência e esperança dentro de nós. Vamos usar a nossa paciência como louvor ao nosso Deus. Eu tive uma conversa com um jovem, questão de 2 anos atrás, e nós oramos, ele abriu o coração, nós oramos, e a única palavra que é verdadeira, mas o pastor pode dizer é estude a palavra e ore. Às vezes parece uma expressão muito fria, às vezes parece um remédio já pré-determinado, mas é. Quando nós estamos na angústia, a pior coisa que tem é quando alguém chega e fala, tenha paciência, ore mais. Nós ficamos desesperados, mas é a única solução. E para minha alegria, semana passada, esse jovem me mandou a mensagem dizendo que com paciência ele fez aquilo, ele colocou em prática a leitura mais assídua da palavra e a oração, e ele compartilhou assim como eu compartilhei a minha tristeza, eu quero compartilhar agora a minha alegria. Deus está me dando forças para enfrentar as dificuldades. Irmãos, é muito bom. Eu experimentei isso na pele. Quando no meu 2º ano de pastorado eu tive uma hepatite muito grande. Fiquei 98 dias isolado, mas aprendi muito. Chegou uma pessoa na porta do quarto e falou assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu fiquei louco de raiva. Mas é verdade. O que aqueles 98 dias, como Deus usou aqueles 98 dias na minha vida foi espetacular. Não só na minha, mas nas 2 igrejas que eu cuidava, uma na zona rural e outra na cidade, e 2 congregações ainda dessas igrejas, eram 4 povos, vamos dizer assim, bem no interiorzão do Paraná. Deus trabalhou na minha vida e na vida deles. Foi muito bom quando eu recebi uma carta deles. Se eu chorar, vocês já sabem, né? Eu sou chorão. Mas eles perderam a vergonha de escrever e escreveram cartas. Uma folha grande, né?
ao maço e cada pessoa colocou uma palavra de consolo ao seu pastor. Realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paciência. A paciência nos leva a vencer as tentações, a paciência nos leva ao aperfeiçoamento da nossa esperança. A paciência, digamos assim, seria um cinzel na mão de Deus. E com o martelo ele vai batendo e nos limpando, nos purificando, transformando essa pedra bruta numa pedra preciosa aos seus olhos. Amado Deus, nós queremos agradecer, porque o Senhor é a fonte da nossa paciência. O Senhor nos salvou em Cristo Jesus, não para continuarmos sendo o que éramos, pecadores, mas para lutarmos contra as inclinações da carne. Queremos agradecer ao Pai amado, querido, porque o Senhor nos dá a paciência para nos aprimorar. O Senhor também nos dá as tribulações para o aprimoramento. Quero pedir, ó Deus bendito, que cada um que esteja ouvindo ou vendo esta postagem, aprenda de Ti, Senhor, a paciência e os frutos da paciência. Os jovens que acham que paciência é uma palavra terrível. Eu fui jovem, eu sei. Nós queremos tudo para ontem, mas que entendam desde já para não sofrerem como muitos de nós mais velhos já sofreram quando perdiam a paciência, que aprendam desde já, que sejam privados, Senhor, dessas tristezas que a falta de paciência nos traz. Que eles entendam, ó Deus, que temos que dar tempo ao tempo, e o Senhor é quem comanda esse tempo. Que seja para a Tua glória, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amanhã nós continuaremos o estudo sobre a paciência, como Deus exige que ela seja apresentada e quais são as suas companheiras. A paciência não vem sozinha, ela traz companheiras, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Um abraço para todos.